Olá pessoal, me chamo Rafael, esse aqui é o canal Sobrevivencialismo Amazônia, bem-vindos. Pessoal, eu quero falar aqui nesse vídeo, né, sobre o que 2026 promete, né. Primeiramente, eu quero falar sobre o Nipah vírus, né. Tem alguns canais de sobrevivência, né, e de preparação que estão falando desse vírus, né, de maneira alarmista, né. É importante frisar que esse vírus, o Nipah, ele não passa pelo ar, tá? Ele passa através da troca de fluidos que as pessoas transmitem para outra, como sangue, saliva, comida contaminada com esse vírus, né? E esse tipo de coisa, né? Então, não precisa ficar alarmado, né? O que está acontecendo é que está ocorrendo uma epidemia em certas regiões do mundo, né? Onde tem esse vírus, né? Não é a primeira vez que acontece essa epidemia, né? Essa epidemia ocorreu em 98 e 99, na Malásia, nas Filipinas, nessa região ali, né, da Indochina. Mas enfim, né? Então, não precisa ficar preocupados, tá? Não, nós não vamos ter uma pandemia mundial. Aqui embaixo na descrição tem um link que vai te levar direto para um artigo, né, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, onde ele fala a respeito, a própria organização fala a respeito desse vírus, tá? O que está acontecendo não é uma pandemia, tá? É uma epidemia. Eu vou estar deixando na tela, se eu vou tentar, né, deixar na tela a diferença entre uma pandemia para uma epidemia, tá? Não sei se eu vou conseguir na edição, tá? Vou tentar. Bom, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Não se alarme com Nipah vírus, tá? Coisa número 2. Nós vamos ter eleições, né? Então, pessoal, se você é uma pessoa política que gosta de colocar as suas opiniões nas redes sociais, mantenha um perfil baixo, entende? Independentemente de você ser de direita ou de esquerda, não, não exponha a sua opinião na internet, porque isso pode se voltar contra você, independentemente de você ser de esquerda ou de direita, tá? Se você é sobrevivencialista, você tem que ter uma conduta de manter um perfil baixo, tá? Então, não coloque nenhuma opinião política nas redes sociais, tá? Vai por mim. Bom, segunda coisa já foi falada, né? Para esse ano de 2026. Terceira coisa, né? Guerra mundial, né? Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, né? O primeiro-ministro da Sérvia falou alguns meses atrás, no final de 2025, que basicamente o que está ocorrendo é que os países estão escolhendo o lado que eles vão ficar, né? Nesse momento, mas que vai ter uma terceira guerra mundial, né? Palavras dele. Bom, então se prepare, tá? Esse ano, aqui no canal, eu vou estar falando mais a respeito de como se preparar para uma guerra, né? O Brasil provavelmente não vai ter tropas invadindo ele, mas vai sofrer pressões. Pressões econômicas, pressões diplomáticas e até pressões militares. De um lado e de outro, né? Estados Unidos, Estados Unidos e OTAN, Rússia e China do outro, os dois blocos estão disputando o Brasil. O Brasil é uma esquina onde os interesses de ambos os grupos se encontram. Então, vamos ter que, infelizmente, lidar com isso, né? Com a pressão de ambos os lados. Independentemente do lado que o Brasil escolha, o que vai acontecer é que um lado vai ser escolhido e o outro lado vai ficar sendo nosso inimigo, infelizmente. Bom, outra coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui, né, é que recentemente, né, o Banco Central, o Copom, Conselho de Política Monetária, manteve a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 15% ao ano, né? Isso significa que nós vamos ter mais inflação nesse ano de 2026, pelo menos por enquanto, né?
E o preço, a tendência do preço a tendência do preço das coisas continua subindo, né? Porque o atual governo ele continua gastando descontroladamente. O ideal seria que o Banco Central subisse a taxa Selic. Só que se o Banco Central subir a taxa Selic mais um pouco, isso vai desestimular investimentos no Brasil, né? E desestimulando investimentos no Brasil, o que vai acontecer? Desemprego. Então o Banco Central está encurralado, tá? Enfim, por falar em Banco Central, o Banco Central do nosso país, nesse ano que passou, 2025, ele dobrou a quantidade de ouro nas suas reservas, né? Se desfez de diversos títulos do governo americano, né? Do Tesouro americano, e comprou ouro, né, no lugar. E isso está ocorrendo em vários países. Por quê? Porque as pessoas já perceberam que o dólar americano vai para o saco, né? A médio e longo prazo, o dólar americano vai para o saco. Se você for comprar dólar, compre dólar pensando no curto prazo. Médio e longo prazo, não compre dólar, tá? Compre ouro e compre prata, tá? Por falar em ouro e prata, a prata, do ano passado para cá, subiu mais de 100% de valor. E o ouro subiu 60 e tantos por cento. Ou seja, isso mostra que os investidores e os bancos centrais, que são grandes compradores de ouro e prata, já perceberam que o dólar vai para o ralo, né? E que não tem nenhuma outra moeda para substituir ele, né? Então, se você tem ouro e prata em casa, guarde e tente adquirir mais, tá? Bom, pessoal, sobre 2026, né? É isso que eu queria falar para vocês, né? Para vocês se prepararem, tá certo? Voltamos. E é isso, tá bom? Me despeço de vocês e até a próxima.